Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um homem suspeito de matar e roubar um idoso na zona sul de São Paulo teve a prisão decretada hoje. As imagens das câmeras de segurança e até um aceno para uma vizinha foram fundamentais para identificar o suspeito. O ex-morador do condomínio de camiseta vermelha, suspeito do crime, tenta entrar no prédio da vítima. José Leonte de Souza, de 71 anos, tinha acabado de estacionar o carro na garagem. Segundo a polícia, foi pelo acesso de veículos que o criminoso entrou. Meia hora depois, ele sai com o carro do idoso, para numa rua próxima e ainda volta a pé para fechar o portão. Segundo a investigação, o ex-morador é Eliomar Souza dos Anjos, de 44 anos. Ele não despertou suspeitas de ninguém por ser filho da zeladora do prédio e chegou a oferecer ajuda para José. Ele sabia que a vítima tinha esse costume de sair de sexta-feira mais cedo do seu trabalho. Ali ele pediu valores à vítima, pediu ajuda e queria até mesmo um emprego da vítima. A vítima não concordou e disse que não ajudaria em nada. Naquele momento eles passaram a ter uma discussão. José Leonte de Souza morreu sufocado ao receber um golpe mata-leão. 1h30 depois, o ex-morador volta para o condomínio. Segundo a polícia, Eliomar tentou tirar o corpo do idoso do apartamento, mas desistiu e fugiu sem chamar a atenção. O ex-morador suspeito foi preso 18 dias depois do crime. Ele deve responder por latrocínio, que é quando o roubo termina com a morte da vítima. Hoje, a justiça decretou a prisão temporária de Eliomar. Com ele, a polícia encontrou a chave do carro roubado. Um celular e um computador levados teriam sido revendidos. Segundo a polícia, ele já foi condenado por roubo, receptação e era procurado por tráfico de drogas. A defesa dele não foi localizada. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram registrados 78 latrocínios no estado de São Paulo. No caso do idoso, os próprios vizinhos ajudaram a identificar quem era o homem que fugiu com o carro da vítima. Esse aceno a uma moradora foi fundamental para a identificação. Em novas análises, conseguimos identificá-lo ele retornando ao local, cumprimentando moradores do local, em momentos posteriores ao fato, chegando à conclusão que ele realmente era um conhecido da região, não um conhecido da vítima. Veja agora outros destaques do dia. Apagão em todas as regiões do país afeta milhões de brasileiros. Serviços básicos são suspensos e comércio sofre prejuízo. A Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência vão investigar a falha. 16 policiais que estavam em operações com mortes de criança e adolescentes são afastados das ruas do Rio de Janeiro. A Petrobras anuncia aumento do preço da gasolina nas distribuidoras. E na série especial, a modernidade se junta à tradição para trazer qualidade à nossa xícara de café. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. O governo do Rio de Janeiro decidiu afastar 16 policiais militares que participaram de ações recentes que terminaram com 3 jovens mortos, sendo 2 adolescentes e uma menina de 5 anos. A medida foi anunciada após uma reunião do Comando Geral da Polícia Militar com responsáveis pelos batalhões. Neste momento, para gerar maior lisura e transparência das investigações, eles foram transferidos de unidade. Quem trabalhava no batalhão X foi trabalhar no batalhão Y. Além disso, eles estão afastados do serviço das ruas. 10 dos policiais afastados atuam na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Eles estavam na ação de sábado, que terminou com as mortes de Wendel Eduardo de Almeida, de 17 anos, e Eloá da Silva dos Santos, de 5. O adolescente foi baleado durante uma abordagem. Segundo a PM, ele estaria armado. Perto dali, Eloá foi atingida por uma bala perdida, enquanto brincava em casa.
Também foram afastados os 6 policiais do batalhão de choque envolvidos na morte de Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, no início da semana passada. O menino passeava de moto com um amigo quando foi baleado na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. As imagens das câmeras usadas nos uniformes dos policiais que estavam na Ilha do Governador já estão sob análise da Delegacia de Homicídios. Mas nem todo o efetivo conta com essa tecnologia, que só deve ser totalmente implementada no fim do ano. Uma outra medida obriga PMs envolvidos em ações que resultem em mortes ou lesões corporais a passarem por um curso imediato para relembrar os protocolos da corporação. Um delegado da Polícia Federal foi baleado hoje durante uma operação em Guarujá, no litoral de São Paulo. 2 suspeitos foram presos. No final do mês passado, um soldado de uma unidade de elite da Polícia Militar foi morto em outra operação na cidade. A imagem mostra os policiais federais em uma comunidade de Guarujá. Os agentes estão posicionados com armas em punho. É possível ouvir som de disparos. A operação começou de madrugada contra uma quadrilha de tráfico de armas. A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual participavam da ação quando houve o tiroteio. Um delegado da PF foi baleado na cabeça. Tiago Selen Cunha, de 40 anos, passou por cirurgia nesse hospital. O estado dele é grave. No confronto, um suspeito foi baleado. Ele e outro homem foram presos com uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas. Em outros bairros aqui de Guarujá, houve mais trocas de tiros nesta terça-feira. 2 suspeitos armados que teriam reagido à abordagem de policiais militares foram mortos durante o confronto. O local onde o policial federal foi baleado é bem próximo à comunidade de Guarujá, em que um soldado da Rota, grupo de elite da PM, foi morto no mês passado. Após o crime, a polícia iniciou uma operação que já resultou na prisão de cerca de 450 suspeitos. A Petrobras anunciou um reajuste no preço do diesel e da gasolina para as distribuidoras. A medida passa a valer amanhã e, por isso, os motoristas já correram para encher o tanque. Washington não perdeu tempo. Assim que soube do aumento, saiu de casa para abastecer o carro. Já enchi tudo aí, já botei quase 60 litros. O reajuste anunciado pela Petrobras entra em vigor amanhã. O litro da gasolina vai subir 41 centavos para as distribuidoras e passa a custar, em média, quase R$ 3,00, o que representa uma alta de mais de 16%. Já o diesel vai subir 78 centavos, passando a valer em média R$ 3,80 o litro, um aumento de quase 26%. Este é o primeiro reajuste desde que a Petrobras mudou a política de preços dos combustíveis em maio. Foi quando a companhia deixou de lado a paridade internacional que acompanha a cotação do dólar e do petróleo no exterior. Segundo a Petrobras, o novo aumento busca um reequilíbrio com o mercado. Seria uma forma de reduzir os prejuízos acumulados nos últimos meses. Mas a decisão levanta dúvidas de especialistas do setor. Fazer esse aumento sem que haja um critério muito bem definido, sem que haja transparência no trato da política pública, né, ou da empresa, enfim, isso é importante para que não só consumidores, mas também investidores possam se posicionar. Em evento em Brasília, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a previsão de inflação deve ser revista com o aumento dos combustíveis anunciado hoje. De acordo com a Petrobras, o valor cobrado no posto também é afetado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro, tanto da distribuição quanto da revenda. Para o consumidor, a única saída é pesquisar os melhores preços. Eu uso bastante esse posto aqui, mas eu vou procurar mais, não tenha dúvida. Um apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal no começo do dia. Sem energia elétrica, passageiros ficaram sem metrô, sem trem e motoristas enfrentaram um trânsito caótico em diversas cidades que ficaram sem semáforos. Postos de saúde, escolas e serviços de telefone e internet também foram afetados.
Comerciantes de diferentes regiões ainda calculam os prejuízos com a falta de luz. E durante a tarde, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o Sistema Nacional havia sido restabelecido em todo o país. Os estados do Norte e Nordeste foram os mais afetados. No Pará, motoristas precisaram redobrar a atenção por conta dos semáforos apagados. Muitos comerciantes até abriram as portas, mas os sistemas e as máquinas de cartão não funcionaram. Só no dinheiro está funcionando no momento. No Amazonas, as lojas também ficaram às escuras. Em Pernambuco, mais de 1,5 milhão de comerciantes foram prejudicados pelo apagão. Em Sergipe, o trânsito deu um nó com engarrafamentos por conta dos semáforos apagados. Motoristas ficaram mais de 1 hora parados no mesmo lugar. No Rio Grande do Norte, a sessão na Câmara de Vereadores de Mossoró, a segunda maior cidade do estado, foi suspensa. No Maranhão, escolas estaduais e municipais precisaram fechar antes da hora. Na hora da aula, aí caiu a energia tudo lá, aí eles liberaram a gente pro lanche e depois anunciaram que a gente ia sair mais cedo. Na Bahia, todos os municípios foram afetados pela falta de energia. As lojas não abriram e a Federação do Comércio estima um prejuízo de mais de R$2 milhões por hora sem luz. No polo petroquímico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, as atividades foram suspensas, prejudicando mais de 90 empresas que atuam no complexo. Na capital baiana, o metrô parou bem no horário de pico. Cerca de 400 mil passageiros foram afetados. Muitos deixaram os vagões e se arriscaram caminhando sobre os trilhos. Estou indo para a rodoviária. Aí eu vou tentar o ônibus, né? Em alguns estados do Sudeste, a rotina também mudou com a falta de luz. Em Minas Gerais, os trens pararam em Belo Horizonte e todas as estações foram fechadas. Em São Paulo, o metrô operou em velocidade reduzida. Passageiros tiveram que encarar estações lotadas. Somente o estado de Roraima não teve municípios atingidos pelo apagão. O governo informou que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência vão investigar a falha do sistema elétrico. O fornecimento só foi restabelecido 6 horas depois. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antecipou a volta do Paraguai, onde acompanhava o presidente Lula, para dar explicações no Brasil. O apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal, todos ligados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. O problema teria começado no Ceará, uma sobrecarga na linha de transmissão. O único evento que se pode afirmar até esse momento é esse evento no norte do Nordeste, mais precisamente no Ceará. Não tem outro evento ainda apontado pela ONS, mas, como eu disse, em consequência da robustez do sistema, leva-se a presumir que nós tivemos um segundo evento que foi também que causou um evento dessa magnitude. O operador nacional do sistema elétrico confirmou que às 8 horas e 31 minutos houve uma ocorrência que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste dos estados do Sul e Sudeste do país. O sistema de energia é interligado. Quando acontece um problema em alguma subestação importante e o transporte da energia para os consumidores é prejudicado, ocorre um desequilíbrio. A energia gerada passa a ser maior do que a consumida. Nesse momento, entra em ação o ERAC, Esquema Regional de Alívio de Carga. Então, ele começou a desligar o sistema até equilibrar novamente o consumo e geração. E, com isso, foram desligadas geradoras importantes, 16 mil megawatts foram desligados. Uma vez que você equilibra a geração e o consumo, o ERAC para de atuar e você começa a religar essas regiões. O ONS divulga um gráfico que mostra o consumo de energia em tempo real. Às 8h30, eram 73 mil megawatts consumidos. 10 minutos depois, houve uma queda drástica e o gasto foi para 54 mil megawatts. Segundo o Ministério de Minas e Energia, as regiões Sul e Sudeste tiveram redução do fornecimento de energia como estratégia diante do colapso do sistema elétrico no Ceará. A pasta pediu ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal apure se o incidente foi provocado. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, também vai investigar. É a nossa clareza de que, com esse setor, nós não podemos transigir na segurança. Ou seja, não há, por parte nossa, nenhum apontamento
leviano de responsabilidade. O Sistema Nacional foi restabelecido às 2h49 da tarde, restando apenas ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades. O apagão aconteceu horas depois de o então presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, renunciar ao cargo, quase um ano depois de assumir a gestão da maior companhia elétrica da América Latina. A Eletrobras foi privatizada no ano passado, durante o governo Bolsonaro. No comunicado ao mercado, a companhia também anunciou o novo presidente, Ivan de Souza Monteiro. O operador nacional do sistema elétrico deve entregar um relatório nas próximas 48 horas ao Ministério de Minas e Energia, detalhando o que aconteceu. O ministro fez questão de reforçar que o fornecimento de energia do país é seguro. O ocorrido de hoje não tem nada a ver com, absolutamente nada, com o suprimento energético e a segurança energética do Brasil. A Justiça Federal determinou a transferência para o Supremo Tribunal Federal do inquérito que apura irregularidades no caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal em São Paulo, feito na sexta-feira. Foi o mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na investigação da suposta venda ilegal de presentes oficiais recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Para a Justiça Federal, o caso tem conexão com o inquérito das milícias digitais e, por isso, precisa ser analisado no Supremo. A apuração começou pelas joias que entraram ilegalmente no Brasil, com a comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes foram apreendidos na alfândega do aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021. Depois disso, uma série de outras joias dadas de presente a Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita precisaram ser devolvidas pelo ex-presidente, já que a legislação brasileira determina que os presentes pertencem à União. Mas a operação da última sexta-feira revelou um suposto esquema de venda ilegal dos presentes em joalherias dos Estados Unidos. Um dos operadores apontado pela Polícia Federal é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Depois de encontrar mensagens comprometedoras no telefone de Mauro Cid, a Polícia Federal começou a perícia no celular do pai dele, General Mauro Lourena Cid, que também foi alvo de busca e apreensão. O reflexo do rosto do militar aparece na foto de uma miniatura em ouro anunciada para venda ilegal nos Estados Unidos. Agentes trabalham para recuperar mensagens deletadas do celular e de um computador apreendidos na operação. Com a mesma tecnologia, a PF recuperou mensagens trocadas entre Mauro Cid e o advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef, apontado na investigação como operador da recompra de um relógio Rolex vendido a uma joalheria dos Estados Unidos. Segundo fontes ligadas à investigação, o Wassef procurou o ex-presidente para acertar a viagem. O advogado retornou com o Rolex ao Brasil em 29 de março, segundo a Polícia Federal. O relógio teria sido entregue a Mauro Cid em 2 de abril. Para os investigadores, o esquema de venda ilegal das joias tinha como objetivo o enriquecimento ilícito do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Wassef deu uma entrevista no final do dia em São Paulo. Eu estava lá com o objetivo, comprei o relógio. E respondendo a sua pergunta, sim, a União me deve dinheiro. Eu fiz um favor ao Brasil, fiz um favor ao senhor que é pagador de imposto, eu fiz um favor a todos os brasileiros, porque eu paguei do meu bolso, tenho origem dos meus recursos lícitos, comprei o Rolex e vou provar para os senhores hoje, eu comprei um relógio e fiz chegar onde tinha que chegar. Ponto. Pela manhã, o presidente Lula esteve em Assunção. Ele participou da cerimônia de posse do novo presidente do Paraguai. Santiago Penha, de 44 anos, é o político mais novo a assumir a presidência do Paraguai. Economista experiente, já foi ministro da Fazenda do país e integrou o Fundo Monetário Internacional. Penha é do Partido Colorado, que representa a ala conservadora da política paraguaia e que comanda o país desde os anos 1950. Ele derrotou a aliança de esquerda nas eleições de abril. A cerimônia de posse, que reuniu outros chefes de Estado, teve a presença do presidente brasileiro. Lula esteve no Palácio de Lopes, sede do governo paraguaio, e participou da cerimônia de juramento do vice Pedro Aliana e de Santiago Penha. No discurso de posse, o novo presidente reforçou a necessidade de modernizar o país por meio da industrialização. Lula chegou a Assunção ontem, no fim da tarde. Ele foi recebido por autoridades da capital paraguaia.
Em seguida, teve um encontro com o ex-presidente do país, Fernando Lugo, que sofreu impeachment em 2012. O brasileiro ainda se encontrou com Santiago Penha. Lula ganhou uma camisa do Corinthians, autografada pelo atacante paraguaio Ángel Romero. Na economia, Brasil e Paraguai têm acordos sobre a energia elétrica produzida pela usina de Itaipu, assunto que foi tratado durante a campanha por todos os candidatos à presidência, inclusive Santiago Penha. Os paraguaios querem uma revisão nos preços pagos pela energia que o Brasil compra do país. E a vinda do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, à posse, foi interpretada como um sinal positivo a futuras negociações. Logo depois da cerimônia, o presidente Lula embarcou de volta ao Brasil. O blogueiro Wellington Macedo, foragido por envolvimento em um ataque à bomba no Distrito Federal, tentou entrar na cerimônia de posse do presidente paraguaio. Wellington Macedo é um dos 3 réus acusados de tentar explodir um caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro. Ele tentou se cadastrar dias antes como jornalista para cobrir o evento, mas a Agência Brasileira de Inteligência identificou e avisou o governo paraguaio, que negou a credencial. A Polícia Federal também foi alertada. A reunião de deputados para discutir o novo marco das contas públicas foi remarcada para a semana que vem. O novo arcabouço fiscal precisa ser votado até o fim deste mês. Mas uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criou um mal-estar com a Câmara. Os líderes partidários se reuniram hoje na residência oficial do presidente da Câmara. Os parlamentares ficaram irritados com as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que criticou o excesso de poder da Câmara. O ministro se explicou e disse que queria apenas provocar uma reflexão para o futuro, o que não impediu o adiamento das discussões. Nós não tensionamos, e nem eu acredito em intenção, nós ficamos surpresos. Eu, como disse na minha nota, eu acho que foi inapropriado, talvez um relaxamento excessivo do ministro numa entrevista. Não vejo o clima para a lide que foi criada, E a Câmara, como instituição, como o Senado, trabalham sempre com harmonia nesses temas. Não temos interesse nenhum em promover nenhum tipo de acirramento de ânimos, mas o posicionamento foi necessário. O relator do projeto negou que as falas tenham causado mal-estar. Cláudio Cajado disse que parlamentares vão se reunir na próxima segunda-feira para discutir as alterações feitas pelo Senado no arcabouço fiscal, o conjunto de regras para os gastos do governo, mas que a votação ainda não tem data prevista. O prazo para que o texto seja analisado na Câmara termina no final de agosto. Essa questão está superada. O que acontece foi que existe uma pauta extensa de matérias a serem deliberadas na Câmara. E os líderes acharam conveniente avançar nessas pautas. Feita essa reunião na próxima segunda-feira, nós vamos consensualizar todo o texto e, a partir daí, a pauta de quando entrará em votação no plenário será definida pelo Colégio de Líderes e pelo presidente. Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, defendeu hoje a importância do novo arcabouço para melhorar o controle das contas públicas. Cada um de nós vai tendo uma solução que a gente entende que deveria ser a solução correta, ideal na nossa cabeça. O arcabouço fiscal, em grande medida, ele reflete essa conjunção de forças políticas que foi eleito no Executivo e no Legislativo e conseguiu produzir um resultado que captura bem essa articulação, essa convenção dos diálogos democráticos que foram feitos ali. O Banco Central está no meio de uma polêmica depois que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, sinalizou que poderia limitar as compras parceladas no cartão de crédito para combater a inadimplência. Campos Neto voltou a comentar o assunto hoje durante um almoço com deputados e senadores. O encontro foi organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Campos Neto defendeu uma solução equilibrada para os juros do rotativo do cartão de crédito. Segundo o presidente do Banco Central, várias alternativas estão sendo debatidas. Ele admitiu que a opção de compra com parcelamento sem juros no cartão é importante para a economia e o consumo e que limitar essa alternativa
poderia diminuir a oferta de crédito dos bancos. Fernando Haddad foi ao Congresso e se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir as medidas provisórias que tratam do aumento do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. As MPs perdem validade no fim do mês. O ministro evitou falar sobre as polêmicas com a Câmara e disse que a redução de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros promovida pelo Banco Central é importante para o crescimento da economia. Estamos apontando desde março que a economia está se acelerando, está se refletindo agora na arrecadação de estados e municípios. A queda do juro veio em bom momento, tardou, mas finalmente chegou. E isso é essencial para reequilibrar as contas do país, que quer voltar a crescer com inflação baixa. Há pouco mais de um mês para o fim do inverno, o tempo firme e seco ainda é destaque pelo Brasil. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar a situação das queimadas com essa seca toda, hein? É difícil, viu, Cris? A metade norte do Brasil foi a que registrou o maior número de focos. Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. É na região norte, realmente, que registrou o maior número de incêndios. Já são mais de 47 mil registros este ano em todo o Brasil. Entre os estados com maior número de focos, Mato Grosso lidera o ranking com aproximadamente 8.500 incêndios. Neste momento, algumas nuvens atravessam o Brasil, mas não devem provocar chuva e aliviar esse cenário das queimadas. Chuva mesmo só na faixa leste, entre o Espírito Santo e Natal, culpa dos ventos úmidos do mar. Chove também no Paraná e em quase toda a região norte. No interior do Brasil, a umidade do ar segue baixa. Em São Paulo, faz até 26. Em Cuiabá, 37. Em Vitória, 28. Em Manaus e em Rio Branco, até 33. Tem alerta esta semana para a região sul. Um novo ciclone bomba se forma a partir de sexta-feira e deve causar temporais com ventania, granizo e mar agitado. Atenção, Porto Alegre. A quarta-feira terá sol e calor de 28 graus. Na quinta-feira faz 30 e à tarde tem previsão de tempestades. Na sexta, as temperaturas caem. Vamos de tempo delivery. O Alan está de olho na previsão para Acauã, no Piauí. Lidiane? Vamos lá, Fara. Oi, Alan, tudo bem? Cuidado com o tempo seco nos próximos dias. Os ventos até disfarçam aquela umidade muito baixa à tarde. Na quarta e na quinta, máxima de 32. Na sexta, até 33. Tem ainda o Bruno, que é de Nova Itarana, na Bahia. Bruno, aqui na nossa tela, boa noite. Bruno, os ventos do mar mantêm a umidade alta na sua região e pode até chover nos próximos dias. Máximas entre 24 e 25 graus até sexta. E a gente espera seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Participe do Tempo Delivery. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. Obrigado, Leide. Veja a seguir o que fazer com a restituição do imposto de renda. Na série especial, a tradição e a modernidade no setor cafeeiro. O manobrista de uma padaria de São Paulo diz ter sido vítima de injúria racial. A agressão foi gravada por outros frequentadores do local. Em janeiro, este tipo de crime teve a pena aumentada para até 5 anos de prisão. Em 48 anos, este homem diz que nunca tinha enfrentado tanta humilhação. Você ser xingado de macaco, você tá entendendo? Ser humilhado só para o pessoal achar que tem um pouco mais de dinheiro ou tem dinheiro, te humilhar como você é um lixo. Ele prefere não mostrar o rosto. Trabalha como manobrista de uma padaria de luxo no centro de São Paulo. Foi lá que sofreu ofensas racistas de uma cliente. Sou mesmo, um lixo, sou branca. Branco e tem dinheiro, macaco. Macaco, pobre, macaco, drogado. O manobrista explica que a mulher ficou irritada depois de parar a moto num local proibido. Ela já embicou a moto. Eu fui pegar o carro que estava estacionado. Entrei dentro do carro e ela continuou falando. Eu perguntei para ela, senhora, a senhora está falando comigo?
Foi onde ela já começou a me chamar. Eu não estou falando com você não, seu macaco. A agressão aconteceu há 6 dias, mas só hoje ele foi ouvido pela polícia. Depois de pesquisar a placa da moto, a polícia conseguiu identificar a agressora, que deve ser intimada a depor nos próximos dias. O delegado responsável pelo caso considera que o vídeo é uma prova contundente de que houve injúria racial. A mulher não teve o nome revelado pela polícia. Uma lei sancionada em janeiro deste ano aumentou a pena para injúria racial para 2 a 5 anos de prisão. De entender que a ofensa em si individualizada também é um caso de racismo, eu acho que dá essa esperança de que as coisas vão caminhar para um lugar onde de fato a gente consiga condenar a pessoa que está sendo ali acusada de ter cometido uma ofensa racial. 4 horas da manhã, chego entre as 6. Para você escutar isso daí, ninguém merece, né? O crime de perseguição a pessoas cresceu 60% em Minas Gerais no primeiro semestre. Na maioria dos casos, as vítimas são ex-companheiras dos agressores. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi durante meses perseguida por um homem. O que no início era apenas incômodo, virou preocupação. Você não sabe quem está fazendo essas ameaças, né? Mas a pessoa te conhece. Então, era um medo do desconhecido. 2 anos atrás, a perseguição à pessoa se tornou crime com pena de 2 anos de prisão. E a punição pode aumentar para 3 anos se a vítima for criança, mulher ou idoso. Em Minas Gerais, as denúncias aumentaram 60% nos primeiros 6 meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em mais da metade dos casos, as vítimas eram ex-companheiras dos agressores. O Anuário de Segurança Pública mostrou que o chamado crime de stalking aumentou 80% no país no ano passado. Saltou de 31 mil casos para mais de 56 mil em comparação com 2021, uma média de 155 por dia. São Paulo foi disparado o estado com mais ocorrências, seguido por Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. O crime se dá quando há uma perseguição reiterada, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima. Pode ser uma perseguição física ou pela internet. O prazo para denunciar é de 6 meses e começa a contar a partir do momento em que o autor é identificado. Este advogado explica que é importante procurar a delegacia, não apenas para registrar a ocorrência, mas também para fazer a representação criminal. Ou seja, a vítima precisa manifestar o desejo de que o agressor seja punido. É uma autorização que a vítima dá ao Estado para que o Estado possa iniciar a persecução penal. E isso não se faz por meio do BO? Não se faz por meio do BO. Precisa fazer a representação ou direto com o Ministério Público ou perante a autoridade policial. 6 pessoas foram presas durante uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul. Os criminosos compravam e vendiam carros para mascarar valores obtidos com o tráfico de drogas. 380 policiais civis e militares cumpriram mais de 60 mandados de busca e apreensão e prenderam 6 pessoas envolvidas no esquema. A droga era negociada por aplicativos de mensagens. A organização baseava o preço na cotação do dólar, como mostra este áudio de uma conversa entre os criminosos. Só que vai ter que aumentar um pouquinho o valor ali, entendeu? Por causa que o dólar está 5,73. Os valores obtidos com o tráfico eram mascarados por meio da compra e venda de automóveis. A empresa foi aberta pela quadrilha em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma movimentação completamente incompatível com a capacidade econômica do negócio, porque se trata de uma empresa de pequeno porte, uma revenda de pequeno porte, possui registrado no seu nome aproximadamente 180 veículos, o que também chamou muita atenção. A polícia acredita que o grupo criminoso chegou a movimentar mais de 25 milhões de reais durante um ano. Os integrantes da quadrilha utilizavam contas bancárias de familiares e também de laranjas para comprar imóveis e carros de luxo para uso próprio. Essa nós consideramos a principal organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas no Rio Grande do Sul. Entre os presos está o proprietário da revenda de veículos. 8 carros de luxo foram apreendidos, além de uma moto aquática, armas de fogo, munição e R$ 70 mil em dinheiro.
O chefe da organização criminosa comandava tudo de dentro do presídio com a ajuda da esposa, que também foi presa. Os nomes dos investigados não foram divulgados. O volante Gerson deu um soco no rosto do lateral direito Varela durante o treino do Flamengo. A confusão aconteceu após uma falta. Varela foi levado ao hospital. O Flamengo informou que o problema foi resolvido internamente. O Corpo de Bombeiros e a Marinha fazem buscas por 2 pescadores desaparecidos desde a noite de ontem em Santa Catarina. Eles saíram em uma lancha de pequeno porte na região da Ilha das Aranhas, em Florianópolis, e desapareceram. Segundo a Capitania dos Portos, os 2 têm 78 e 28 anos de idade. Um prédio de 4 andares construído irregularmente na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, começou a ser demolido. Avaliado em aproximadamente 4 milhões de reais, o edifício foi erguido pelo crime organizado em uma área não permitida. A consulta ao 4º lote da restituição do imposto de renda vai estar disponível a partir da semana que vem. E a gente vai saber com a Patrícia Lages qual conselho ela tem para dar sobre o que fazer com esse dinheiro. Oi, Pati, boa noite. Investir ou pagar dívidas? Acho que eu já sei a sua resposta. Já sabe, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Fara. Boa noite para você de casa. Olha, a decisão vai depender de alguns fatores e a gente vai ver como fazer a melhor opção. A restituição do imposto de renda é uma devolução de valores pagos a mais durante o ano anterior. No momento da declaração, despesas como gastos com saúde, educação e dependentes são abatidas e o contribuinte pode receber a diferença. O ideal seria não contar com esse dinheiro para outros gastos e investir o valor. Agora, vamos ver aqui um exemplo. Se uma pessoa tivesse uma restituição de R$1.000 a cada ano e investisse todo o valor pelos últimos 6 anos, hoje ela teria mais de R$7.600. Um bom fundo de emergência sem grandes esforços. Mas já para quem está inadimplente, com dívidas vencidas, o cenário é diferente. É melhor negociar e quitar as dívidas, porque os juros, principalmente de cheque especial e de cartão de crédito, são muito maiores do que os rendimentos dos investimentos. E o tanto de golpe que tem aí na praça, hein, Paty? Sempre, gente, né, Cris? sugerindo a consulta, explicando como é que faz a consulta, como é que antecipa a restituição. Eita, como é que faz para evitar essa confusão toda? Pois é, Cris. Olha, a fraude da antecipação promete acelerar o processo da restituição e ainda cobra por um serviço que nem existe. Para não ser vítima, consulte o portal oficial da Receita Federal. O site é gov.br/Receita Federal. Vá até a seção Consultar Restituição de Imposto de Renda e você vai ver que o sistema pede apenas o CPF e a data de nascimento e não há nenhuma taxa a pagar. Cris, Fara. Simples assim, né, Paty? Simples assim. Valeu, obrigada. Veja a seguir o anúncio oficial de Neymar como reforço do Al Hilal da Arábia Saudita. Na série, as diferenças nos processos de produção do café comum e do café especial. E o resultado, a bebida que nós consumimos. O ex-jogador de futebol americano Michael Oher abriu um processo contra o casal que o teria adotado. A história inspirou o filme Um Sonho Possível. Hoje, Michael diz que foi enganado e que não recebeu nada pela produção de Hollywood. Michael Oher tem hoje 37 anos. A história dele, ainda adolescente, foi contada no cinema. O filme Um Sonho Possível mostra um jovem de 16 anos, morador de rua, que é adotado por uma família rica dos Estados Unidos. A adoção teria garantido a oportunidade de estudar e se tornar um jogador de futebol americano profissional. Sandra Bullock ganhou até o Oscar de melhor atriz por interpretar a mãe do adolescente. Mas o final feliz das telas agora ganhou novos capítulos em um tribunal do estado do Tennessee. Sean e Leanne Tui, o casal que tirou Michael das ruas, está sendo processado por ele. O ex-atleta diz que tudo não passou de mentira e que ele foi enganado. Em fevereiro deste ano,
Michael descobriu que nunca foi adotado. Na verdade, ele teria assinado um documento para transformar o casal em tutores. O acerto garantia autoridade legal para que acordos comerciais fossem fechados em nome de Michael. Mas o ex-jogador da Liga Profissional de Futebol Americano diz que nunca foi informado sobre esses acertos. No processo, Michael pede o fim da tutela e uma revisão completa dos bens adquiridos e da renda do casal, já que a história dele rendeu milhões de dólares. Somente os direitos sobre o filme equivaleram a mais de R$1.900.000. Em nota, o casal diz que é perturbador pensar que eles queriam dinheiro e que, embora estejam arrasados, devem cumprir a vontade de Michael. Um representante da OTAN afirmou que a Ucrânia poderia entrar na aliança militar do Ocidente caso cedesse territórios à Rússia. Hoje, um ataque à cidade de Lviv deixou ao menos 19 feridos, entre eles uma criança de 10 anos. Cerca de 100 casas foram atingidas pelos bombardeios. Já na cidade de Lutsk, um homem foi resgatado vivo dos escombros após ataque com mísseis. A Ucrânia divulgou um vídeo que mostra um ataque com drone realizado contra um tanque russo perto de Bakhmut. Kiev negou que a contraofensiva esteja abaixo do esperado e afirmou que está focada em interromper a logística para diminuir o poder russo. O país rebateu as falas de um chefe de gabinete da OTAN, aliança militar formada por países europeus e os Estados Unidos. A Ucrânia classificou como inaceitável a declaração que sugere um convite para entrar no grupo caso os ucranianos cedam territórios a Vladimir Putin. Pelo menos 35 pessoas morreram após uma explosão em um posto de combustível no sul da Rússia. Autoridades afirmam que o incêndio em uma oficina se espalhou e chegou até o posto de combustível. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas. Prédios próximos também foram atingidos. Autoridades vão investigar se havia alguma irregularidade no local do incêndio. O presidente russo, Vladimir Putin, expressou condolências às famílias das vítimas. O grupo terrorista Talibã completou 2 anos desde a retomada do controle do Afeganistão. A pobreza e a repressão às mulheres aumentaram no período. O número de pessoas abaixo da linha da pobreza quase dobrou. Atualmente, são cerca de 34 milhões. E as mulheres foram proibidas de frequentar escolas e universidades. Mais de 50 mil ficaram desempregadas depois que o Talibã ordenou que salões de beleza fechassem. Em agosto de 2021, as tropas americanas deixaram o país, abrindo espaço para que o grupo radical reassumisse o controle do Afeganistão depois de 20 anos longe do poder. A atriz Léia Garcia morreu esta madrugada em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela tinha 90 anos e iria ser homenageada no Festival de Cinema da cidade. Léia Garcia sofreu um infarte. Ela chegou a ser encaminhada para um hospital, mas não resistiu. A atriz participava do Festival de Cinema de Gramado, onde receberia o troféu Oscarito, ao lado da também atriz Laura Cardoso, pela contribuição ao cinema brasileiro. Nesta foto, as duas aparecem juntas com o ator Emílio Orciolo Neto. Nesta outra imagem, as duas são aplaudidas pelo público do festival. Léia também atuou no teatro e na televisão. Aqui na Record TV, fez 3 novelas, entre elas Cidadão Brasileiro. Agora a gente vai para o apartamento da Luísa? Além de uma série e uma minissérie. Léia Garcia vivia no Rio de Janeiro. O corpo da atriz será velado no Teatro Municipal da cidade. Neymar foi anunciado hoje como novo jogador do Al Hilal da Arábia Saudita. Para explicar a transferência, o atacante disse que está em busca de novos desafios depois de ser feliz na Europa. O anúncio foi feito pelas redes sociais. Em inglês, Neymar disse que está na Arábia Saudita e que agora é do Al Hilal. O time saudita pagou o equivalente a 486 milhões de reais pelo atacante. O contrato tem validade de 2 anos. O total que o jogador vai receber como salário no período chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Neymar seguirá vestindo a camisa 10.
Na loja do clube, o uniforme com o nome do astro já começou a ser vendido. Ele deve ser apresentado aos torcedores no sábado. Em um comunicado distribuído pelo Al Hilal, Neymar disse: "Como jogador global, sempre quis me testar em novos desafios." Ele deixa o PSG após 6 anos. Apesar do rendimento abaixo do esperado, o clube francês o chamou de lenda no vídeo de despedida. Agora chegou o momento de você tomar aquele cafezinho com a gente. No segundo episódio da série especial Café Forte, o paladar mais exigente dos brasileiros movimenta a produção de cafés e abre espaço para quem prioriza a qualidade. E para garantir que os melhores grãos cheguem às xícaras dos consumidores por aqui com preço acessível, a tecnologia anda junto com a tradição nos cafezais. Na xícara, todo mundo conhece. Mas e o caminho até o café chegar aqui? Esse percurso fascinou a Sandra. Criada na cidade, formada em psicologia e operária numa indústria lá no Japão, viu o primeiro pé de café na vida numa viagem de férias, aos 33 anos, no sul de Minas Gerais. Foi uma loucura, me apaixonei igual uma criança, tudo brilhando, aqueles, né, os grãozinhos. E de lá para cá foi aquela loucura, né? 2 anos depois, ela começou a plantar café. Eu não sabia nada sobre agricultura, de nada. De lá para cá, 20 anos se passaram. Hoje ela é um típico exemplar de pequeno cafeicultor do Brasil. Produz, no máximo, 100 sacas por ano. Uma menina de 30 e poucos anos, no meio de homens, né, maduros, que já vêm de família tradicional. Então tinha aquela resistência. Eu tive muita dificuldade para inserir. Os funcionários não queriam me obedecer. Eu falava, vamos fazer assim. Não, mas assim não é bom. A Sandra é exceção. Num mercado tradicionalmente dominado pelos homens, até os pesquisadores têm dificuldade para levantar informações sobre a história das mulheres no setor. Hoje, 48 mil mulheres estão à frente de produções de café no Brasil. Parece muito, né? Mas elas são responsáveis por apenas 9% dos cafezais cultivados no país. A gente percebeu que realmente elas não apareciam. Elas não eram nomeadas, elas filha de, mulher de, né, neta. E a gente falou, nossa, mas por quê? Desde o plantio até a venda do café, elas faziam, executavam esse papel. Mas não estão nomeadas, não eram consideradas baronesas do café, como a gente fala dos barões do café hoje, né? Mas eram de fato? Eram. Hoje o Brasil produz sozinho 1/3 de todo o café do mundo. O maior produtor por aqui é Minas Gerais, mas outros 5 estados têm plantações expressivas, fazendas de pequeno, médio e grande porte, onde tecnologia e tradição se encontram nos cafezais. Disso a Simone entende. Ela é dona de 500 mil pés de café, negócio de família que já está na 4ª geração. As pessoas estão aprendendo que tomar um café de melhor qualidade vai trazer vários benefícios na sua saúde. A produção de equipamentos modernos, usados desde a colheita, como esta máquina, que faz o trabalho de 80 pessoas, até a separação dos grãos, que é mecanizada por aqui. Tem um lavador, né, que é um equipamento que vai ter um fluxo contínuo de água e ele vai separar por densidade, então é por peso. O café que boia, ele é mais leve, o café pesado, que está mais hidratado, ele vai afundar. Nós temos elevadores que vão levar até uma máquina, que é um robô que vai ser responsável por separar o café cereja do café verde. A plantação da Sandra, bem menor, 100% da colheita é manual. Os frutos que ainda não estão maduros são deixados no pé. A produção é exclusiva de cafés especiais. Dá mais trabalho. Muito, né? Porque você paga para um colhedor tirar uma parte, depois paga de novo, sendo que se você fizesse tudo junto, você pagaria uma vez. Mas é o diferencial, né? O café especial, ele tem um sabor totalmente diferente, né? Os galhos e as folhas são separados à moda antiga.
secos sob o sol e movimentados com um rodo durante 20 dias. Seu Chico, 79 anos, a vida toda no cafezal. Hoje trabalha com a Sandra na produção de cafés especiais. Mais trabalhosa que a convencional, mais rentável também. Qual é a diferença do trabalho com o café especial para o trabalho com o café normal? O especial vai dar mais serviço, né? Vai dar mais serviço. Agora vamos ver o preço dele, né? Se tem diferença para ajudar. Porque dá bem serviço o café. Trabalho que tem se mostrado um bom negócio para as mulheres. Cuidado dos cafés especiais, da qualidade, né, o tempo de maturação para você fazer essa produção. A mulher empreendedora, ela entendeu que esse papel, que era um papel que estava aberto para ela podia se encaixar perfeitamente. Então, por isso que os cafés especiais é uma forte frente feminina. Quando o senhor era mais jovem, o senhor acreditava que cafezal era lugar de mulher? Não, a gente nem pensava, né? Nem pensava. Não tinha espaço? É. Agora? Agora tem. A Sandra diz que é melhor produzindo do que passando café. Modéstia. Melhor parte da reportagem. Eu sou suspeita, né? Mas fico feliz que você gostou. É bom. Passei no teste de fazer café, que eu só sei produzir. Privilégio do Piccoli, hein? Muito. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis e logo depois tem a novela Jesus. Ótima noite para você. Uma excelente noite.